Efésios capítulo 2, verso 8, fala assim: Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Que graça é essa? Como é que foi essa graça? Como começou essa graça? Através do amor de Deus e através do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para essa graça chegar em nós, teve sofrimento, teve dor, teve renúncia e teve agonia através do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Se você vai ler lá em Lucas capítulo 22, versículo 44, a Bíblia fala que o Senhor Jesus orando chegou a suar gota de sangue. Só para ter uma ideia. Se a igreja do Brasil, do mundo, reconhecesse essa graça, jamais ele ia pensar o ouro e da prata dessa terra. Jamais ele ia pensar nisso. Porque foi sofrimento em cima de sofrimento. Aí você vai para Mateus, capítulo 26, você vai ver o Senhor Jesus sendo preso, sendo traído e sendo botefiado, sendo batido no rosto, pancada. Coroa de espinho. Esse evangelho que a gente ouve na televisão, a maioria dessas igrejas aí, não é o evangelho de Cristo. Não se iluda, não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é o quê? Renúncia. O evangelho de Cristo é arrependimento pelos pecados do ser humano. Ser nova criatura em Cristo Jesus, onde o apóstolo Paulo escreve 2 Coríntios capítulo 5, 17. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então você vai ler em Marcos lá, capítulo 14, verso 32, só para você ter uma ideia, o que o nosso Senhor Jesus passou também. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 32. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 32. Fala assim, o subtítulo: Jesus no Getsêmani. E foram um lugar chamado Getsêmani, e disse ao seu discípulo: assentai-vos aí, enquanto eu oro. E tomando consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor, se angustiar. Para ver a responsabilidade que ele tinha, o compromisso dele pela nossa salvação. Ele foi orar 3 vezes, e 3 vezes orou a mesma coisa: Pai, todavia for preciso, passa de mim esse cálice. Mas não seja a minha vontade, Pai, mas seja a tua vontade. Ele voltou novamente e encontrou os discípulos dormindo. E falou: Pedro, não orais nem um instante por mim, orais, porque para não cair em tentações. Ele sofrendo por nós e dando um conselho e salvando ao mesmo tempo. E sem contar, depois dali ele foi levado para Herodes, Cafás, posto Pilato, foi choteado, foi massacrado, foi moído, como Isaías 53 fala. O castigo estava a paz, estava com ele, e para sua pisadura fomos sarados. Isso só para nós ter uma ideia, que essa graça não veio de graça para nós. Ela veio com um propósito, qual? Nos salvar. Aqui não fala de prosperidade, não. A nossa prosperidade é Cristo. O nosso caminho é Cristo. A nossa vida está em Cristo Jesus. Que as demais coisas serão acrescentadas. Em Mateus 6,33, ele fala: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Se a igreja entendesse isso, a igreja do Brasil e do mundo, como viesse para a casa do Senhor, por essa graça, o culto seria outro. Como foi em Atos. Os irmãos em Atos capítulo 2, 42, fala que eles em comunhão, no partir do pão, o que aceitavam o Senhor Jesus como um Salvador, tinha cura, milagres e salvação. Isso que é a graça, isso que é o evangelho. Não é esse evangelho barato aí não, vendendo o sangue de Cristo
Porque se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Não existe isso na Bíblia. O dízimo não é mandamento, o dízimo é uma ordenança. O dízimo, quer ver? A pessoa dá dízimo, então não aceitar Jesus, vai para onde? Vai para o céu? Vai para o inferno. Então a gente tem que buscar primeiro o quê? O reino de Deus, como Jesus fala em Mateus capítulo 6, 19. Juntar tesouro no céu, onde não traça, nem ladrão rouba e não ferruja. Não juntar tesouro na terra, onde o ladrão rouba e ferruja. Então a nossa fé é o quê? É juntar tesouro no céu, é pregando o ide do Senhor, é ganhando alma para o Senhor e oferecer essa graça. Por causa da graça nós estamos aqui de pé, por causa da graça a gente está respirando, por causa da graça a gente tem saúde, por causa da graça a gente tem força para trabalhar, tudo por causa da graça. Graça é favor imerecido de Deus, é misericórdia, é amor de Deus pela humanidade, pelo mundo, pelas pessoas. Não foi à toa que Jesus, como estava conversando com Nicodemo, ele falou, porque Deus amou o mundo, Nicodemo, de tal maneira que ele só filho unigênito, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha, Nicodemo, a vida eterna. A vida eterna está em uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ele fala João 14,6, disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então a salvação está em nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amanhã é o dia do santo das pessoas, que não salva, não cura nada. Que é onde a Bíblia fala, Paulo, 1 Timóteo 2,5, porque é um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. O único Deus que salva é o Criador do céu e da terra. Não tem outro, não tem outro. Isaías 43, versículo 11 fala, eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro. Ele fala, antes que viesse dia eu sou, operando eu, quem impedirá? O controle está na mão de Deus. Ele faz anoitecer, faz amanhecer, ele faz escurecer, ele faz tudo. Ele é o nosso Deus. Então, como fala em Efésios, capítulo 2, versículo 8, fala, porque a fé, a graça, vem pela fé. Segundo a fé, não é dom dos homens, é dom de Deus, pela graça, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Efésios capítulo 2, versículo 8. Essa é a graça do nosso Deus, através do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Não tem outra graça igual a essa. Então, o que está acontecendo no meio do povo de Deus? Eles não estão acreditando mais nessa graça. Eles estão pisando no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não estão dando valor ao sacrifício de Cristo Jesus. Eles estão pisando no sangue. Você vê realmente pessoa que fala que é crente, não perdoa, não ama. Então ele não tem graça, a graça não alcançou ele. Ele não entendeu a graça. A verdade é essa. Por quê? Pela graça sois salvo, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça é um dom de Deus, é favor imerecível para os homens, para a criatura, para que venha um arrependimento. Ele fala no 9, não vem das obras para se gloriar. Não adianta fazer obra, não adianta fazer caridade, não adianta você não aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Não adianta nada. Paulo fala aqui para os Efésios, olha, vocês têm que se arrepender dos seus pecados. Ó Efésios, vocês têm que ter mudança de vida, mudança de direção. Você tem que andar segundo o ensinamento de Deus, o ensinamento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Olha, foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que ressuscitou ao terceiro dia. Então, Paulo falou aqui para os Efésios, olha, é só a graça, mais nada, é só a graça. Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 9, como o espinho da carne, ele fala, capítulo 12, versículo 9 e 8 e diante, ele fala, um espinho da carne, porque ele fala assim, olha, veio o mensageiro de Satanás a me bofetear e dizer, Senhor, eu orei para o Senhor 50 vezes e o Senhor não respondeu. Falou assim, aí houve uma voz, Paulo, a minha graça aqui basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus é Deus o quê? Do fraco. Deus não é Deus dos fortes.
Porque a gente tem que ter nós temos que ter necessidade desse Deus. Nós necessita a presença dele, nós necessita o abraço dele, nós necessita tudo de Deus para nossas vidas. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso libertador. Então, Paulo aqui está escrevendo essa carta para nos alertar, para nós ter a certeza de que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, está à direita do Pai, Deus Todo-Poderoso. É isso que é o Evangelho. Evangelho é o quê? É mudança de vida, é boa nova. Evangelho não é você querer o mundo e querendo o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma. A Bíblia fala isso. Evangelho é renúncia. Evangelho é o pecador ter mudança de vida, como Paulo foi um pecador. Em Atos capítulo 9, o apóstolo Paulo perseguia a igreja de Cristo. Matou cristão, prendeu cristão, mas em Atos capítulo 9 ele teve encontro com o Senhor. E passou a ser a nova criatura. Paulo foi conversar com Pedro para saber dessa graça, através de Cristo Jesus. Aí, por isso mesmo, ele escreveu essa carta, através do Espírito Santo. Porque ele conheceu Cristo Jesus, pela boca de Pedro, pelo conhecimento dos pergaminhos, pelo conhecimento da palavra de Cristo Jesus. Então, isso realmente, isso que é fé. Fé é acreditar no invisível. Fé é você... Olha, eu não estou vendo, mas eu creio que Jesus existe. Eu nunca vi Cristo, mas eu creio que Ele existe. Eu creio que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele não dorme, Ele é o guarda de Israel. Davi tinha tanta certeza que amava Deus, que ele fala no Salmo 16, verso 2, olha, Senhor, não aparta de mim o teu espírito. Davi não estava preocupado com o reinado, não estava preocupado com o dinheiro, com fama, não. O mais importante para Davi era o Espírito Santo de Deus. E o mais importante da nossa vida, meus irmãos, é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que nos capacita, ler a palavra dEle, conhecer essa graça maravilhosa, através de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Imagina, Cristo, Deus, meu irmão, Deus de Jesus Cristo, só tem uma coisa que Ele odeia o pecado. Em Abacu, capítulo 1, 3, fala que Deus é tão puro dos olhos que ninguém consegue ser igual a Ele. Então, a pureza de Deus, o que faz separação de Deus e o homem é o pecado. Isaías 59 fala, olha, meus ouvidos não estão gravados que eu posso ouvir, nem minha mão encolhida para não posso salvar. Mas a vossa iniquidade, o vosso pecado, faz separação de Deus e do homem. Só uma coisa faz separação de Deus do homem é o pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos pecaram, isto tudo está na glória de Deus. Então é o pecado. Para nós não pecar, só tem uma receita. É ler a palavra de Deus, é uma vida de oração, ter uma vida de tempo para Deus. Se nós não ter tempo para a palavra, Deus não vai ter tempo para nós, a verdade é essa. Por isso nós temos que ser realmente conhecedor da palavra, não para ser melhor do que ninguém. Não é isso. É para a nossa vida, para a gente ir pregar o evangelho do Senhor. Amanhã as pessoas vão adorar outros deuses aí. Deus em vão, Deus que não fala, tem que ser carregado, você é adorado. Mas as pessoas, como estão da dificuldade, a primeira coisa que grita, meu Deus, mas ele não quer essa graça. A graça é para todos, mas ele não quer essa graça. Então, a graça é a melhor riqueza desse mundo. Graça fala o sofrimento de Cristo, o amor de Cristo para nós. É a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É a graça, é o fruto do amor de Deus para nossas vidas. Não tem outro caminho, não tem outro evangelho. Só tem a graça, a palavra de Deus na nossa vida. E Paulo escreve nas cartas dele dos falsos profetas. O falso profeta jamais vai pregar isso aqui, vai pregar essa palavra. Jamais vai pregar sobre o pecado, jamais vai pregar sobre a renúncia. Não, vou pregar o quê? Não, vem para cá, você vai ser rico.
Não, vem para cá que você vai ser mais que vencedor. É verdade. Mas Jesus fala, no mundo terei aflições. É só vitória. Não existe na Bíblia só vitória. Mas a diferença que tem Cristo na vida dele, ele passa dando glória a Deus, passa glorificando o nome do Senhor, exaltando a Deus. Assim foi com todo o servo do Senhor, com Paulo, com os apóstolos, com Davi, com Samuel, com Sansão. Todos eles têm perseguição. Elias, mas eles venceram. Através de quê? Do Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus. O Evangelho começou pregando primeiro para Abraão. De Abraão chegou até nós. Então, o que é graça? É o amor de Deus. O que é graça? É você reconhecer tudo aquilo que Cristo fez por nós. Sofrimento, o amor. Imagina Jesus Cristo dando exemplo, lavando os pés dos discípulos. É isso que ele quer, que a gente ame um aos outros, que a gente leve essa graça adiante. O favor de Deus, o amor de Deus em nossas vidas. E eles realmente, como Jesus estava aqui nessa terra, lá em Israel, eles recusaram essa graça. Eles não aceitaram Jesus. Ele foi chamado falso profeta, ele foi chamado de demoniado, mas ele foi fiel a Deus até o fim. Ele foi glorioso até o fim. Ele sabia que tinha poucos se adorar a ele, mas ele atraiu as pessoas através da palavra, do ensinamento dele. Bem-aventurado, pacificador, e bem-aventurado, limpo de coração. Isso é para quem tem a graça, isso é para quem perdoa. Isso é para quem conhece a palavra de Deus. Não adianta de falar do amor de Deus e não viver o amor de Deus. Não adianta pregar a palavra de Deus e não viver nada. Não adianta. Bem-aventurado é aquele que ama a palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que coloca em prática a palavra de Deus. É bênção a palavra de Deus. É virtude do Espírito Santo de Deus. Hoje nós temos a oportunidade dessa graça. E tá pouco para acabar essa graça. Pouco tempo para acabar. Não vai demorar muito. Vê o sinal que está acontecendo aí. Guerra mais guerra. País lutando com um país, o outro, é guerra, acima de guerra, inocente, sangue inocente, as profecias se cumprindo. E Jesus fala em Apocalipse capítulo 11, verso 12, 11, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, não amaram a sua vida até a morte. Eles venceram através do quê? Do sangue do Cordeiro, através da palavra de Cristo Jesus, eles venceram. Assim é conosco também. O amor de Deus, a graça que até hoje, ela existe, ela é viva a nossa vida, é a misericórdia de Deus. Assim foi também com muita gente. Tem 7.000 ainda? Tem sim, mas infelizmente, muita gente se corrompeu, muita gente está dando valor a um político, um presidente. Não foi eles que derramou o sangue na cruz por nós, foi Cristo Jesus. Por isso a gente tem que valorizar o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz. Por isso, porque tem que adorar só um, que é digno de toda honra e toda glória. Se chama Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E Ele nos guarda. Nós estamos aqui hoje, é um milagre. Tantas pessoas desceram à sepultura, o Senhor nos alcançou, Ele nos guardou através do amor dEle, através da graça dEle, através da misericórdia dEle. Hoje não era nem para a gente estar aqui. Não era nem para a gente ser salvo para a gente Cristo Jesus, mas teve a misericórdia dele. Ele contou algo em nós importante nas nossas vidas. Um coração quebrantado, um arrependimento. É isso que ele quer. Mais nada que ele quer. Então, é isso que fala a palavra de Deus. É isso. É isso que o Senhor Jesus fala. E nós temos que, cada dia, se arrepender. Cada dia reconhecer o seu pecado, as nossas falhas. É por isso que nós somos transformados em glória em glória. Por quê? Através da palavra de Deus. Através do ensinamento de Cristo. Por isso, nós somos mais que vencedor. Isso não quer dizer, como Paulo fala em Filipenses 4:13, fala, posso todas as coisas daquele que me fortalece, ou em Cristo me fortalece. Isso não quer dizer que a gente não vai ter obstáculo no caminho, não vai ter aprovação. Isso Paulo estava falando como ele estava na luta, na perseguição, como ele falou isso. Olha, aconteça o que aconteça, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
É isso que ele está falando. Como eu estava preso em Roma, ele falou isso também. Nem altura, nem profundidade, nem nenhuma outra criatura separada do amor de Deus está em Cristo Jesus nosso Senhor. Quer dizer, ele entendeu essa graça. A pergunta é, será que nós, evangélicos, entendemos essa graça? Se essa graça é só uma palavra fértil, uma palavra sem valor? Não, tem muito valor a graça. A graça é o amor de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que nós entendemos? Ou será que esses povos aí, esses líderes aí entenderam isso? Que ele entenda isso aí. Porque o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas é paz, gozo, alegria no Espírito Santo de Deus. Romanos 14, 17 fala isso. É isso que fala. Romanos 14, 17. É isso que fala a palavra de Deus. Será que eles realmente, eu peço a Deus realmente que ele consiga pregar o evangelho de Cristo, pregar não só tesouro dessa terra, pregar a palavra, ganhar alma para Cristo. Isso aí tem que ser, pregar o evangelho, ganhar alma. O mais importante no reino de Deus é a alma. Se uma alma vale mais que o mundo todo, a gente fazer o quê? Tem que pregar o evangelho de Cristo às pessoas. Tem que pregar. Ide por todo mundo, pregar o quê? O evangelho, a palavra de Deus, anunciar boas novas. É isso que tem que fazer. Olha o que fala aqui. 11:32. Romano 11, o cântico. Fala assim, um hino de adoração. Olha como Paulo entendeu a graça do Senhor. Fala assim, ô profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Qual insondável são os seus juízos, qual inescrutável o seu caminho. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele, para ele, seja recompensado? Porque por ele e para ele são todas as coisas. Glória, glória, pois a ele eternamente. Amém. Ele está falando aqui os atributos de Deus. Paulo está falando aqui. Uma pessoa, um homem que realmente, ele realmente se enquadrou dessa graça, desse amor, dessa compreensão de Deus, que ele realmente merecia o quê? O inferno, como nós também merecíamos o inferno. Mas ele teve um encontro com Cristo Jesus e se arrependeu e ele realmente serviu a Deus 100%. Para ele, a morte para ele era um alívio para ele, era uma alegria para ele. Hoje, qualquer motivo, o crente reclama, murmura. Paulo não. Paulo, ele ficou prisioneiro de Cristo. Ele fala em Gálatas que ele tem a marca de Cristo. O que é a marca de Cristo? É passar o que Cristo passar. É servir a Deus sem nenhuma circunstância, sem nenhuma murmuração. É um camarada especial. Foi especial para Deus. Então, evangelho é isso. Evangelho é renúncia. Evangelho não é oba-oba. Porque ele foi comprado com sangue carnesim. Ele foi comprado com o sangue do Filho de Deus. Então a gente tem que valorizar muito esse sangue. Nós temos que dar valor a esse sangue, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que nós não aguentava nem um segundo estar naquela cruz. Mas por amor a nós, ele fez tudo isso. Por isso nós estamos aqui. Porque só ele podia fazer isso. Ninguém podia fazer isso. O primeiro Adão caiu. Ele foi o segundo Adão. Ele que levou aquela espada, a lança transpassada. E saiu água e sangue. Ele é a nossa redenção. Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Não há outro igual o Senhor Jesus. Não há outro que as pessoas entendam isso. Porque evangelho não é religião. Evangelho é boa nova. Ele entende o mundo como religião. Não é religião, é evangelho. A religião bateu, levou. O evangelho não serve ao Senhor, não bateu, perdoa, ama.
E como ele fala, Jesus, o ensinamento dele, nós temos que amar o nosso inimigo. Nós temos bem dizer o nosso inimigo, aquele que está nos perseguindo, aquele que é nosso mal. Porque, realmente, se a gente pensar assim, a graça está em nós. Se nós não pensarmos assim, não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. Que graça é essa que eu não perdoo as pessoas? Claro, tem um momento que fica chateado, mas depois você vai, o Espírito Santo vem, que consola, tu dobra o joelho, ora para essa pessoa, acaba amando essa pessoa. A gente sabe muito bem que a gente está falando isso. A gente já passou por uns problemas também, mas é passado. E a nova criatura não lembra mais do passado, só lembra do presente. O futuro nosso é o céu, a nossa moradia é no céu. Ou nós achamos que vamos morar aqui mais 100 anos. Não. Um dia partiremos daqui. Agora para onde? Para morar com o nosso Senhor. Ele falou em João 14, olha, eu vou para o Pai e vou arrumar lugar para vós. Agora, onde você estiver, eu estarei convosco. Nós não estamos sozinhos, meu irmão. Em momento algum nós estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Se a gente estivesse sozinho, a gente já tinha descido a sepultura há muito tempo. Olha a violência que está no mundo e no Brasil, no Rio de Janeiro. Nós estamos de pé, irmão. Olha o livramento que Deus dá na nossa vida. É a graça que nos alcançou. Porque a misericórdia dele são a causa de nós não ser consumidos. Então, ame a Cristo de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, que nós só tem a ganhar por ele. Por ele. Não vamos servir a Deus, hein, meu irmão, só para pedir as coisas a ele. Vamos servir a Deus. Senhor, eis-me aqui, o Senhor quer que eu faça? Senhor, tu me deste demais, a tua graça é tudo. É isso que o servo, nós temos que fazer isso. Não é como muitos aí fora, não. Vai para um lugar para ter casa, ter carro. Não, irmão, isso é depois. Depois eles quiserem dar, ele dá. Mas vamos com um coração sincero para a casa de Deus adorar o Senhor, em espírito e em verdade. Como aquela mulher samaritana. Senhor, adoramos aonde? Outro fala que é Jerusalém. Outro fala que é Samaria. Não, o Pai procura os tais que adoram o Pai em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Nós temos que adorar o Senhor, na nossa casa, no nosso trabalho, porque Ele é digno. Se o Senhor Jesus abrir nossos olhos e mostrar o livramento que Ele dá na nossa vida, mesmo até dormindo, o Senhor dá livramento. O mesmo Deus que deu livramento a Davi é o mesmo Senhor que está dando livramento para nós também. Ele não mudou. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, está em Efésios 6,12, fala isso. Não é contra a potestade, contra os demônios, contra as legiões de demônio. Só tem um para vencer ele, é o Senhor Jesus. Nós não temos força para vencer ele. Como a gente vence ele? Se humilhando, perante o Senhor, orando, o Senhor me dá força, me capacita. Senhor, hoje o dia foi mal, mas o Senhor me ajuda, ele te restaura. O amor de Deus na nossa vida, nenhum teólogo, nenhum estudioso, ninguém dá a resposta daquele versículo João 3,16. Eu duvido, nenhum deles dá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele nele que não preste em vida até. Não tem explicação. Não tem como explicar esse versículo para ninguém. Foi muito amor para a nossa vida. Muito amor. Por isso nós temos que ter compaixão das pessoas. Meu irmão, as pessoas do seu lado que não conhecem Jesus, vamos abrir a boca, vamos pregar essa graça maravilhosa. Essa graça que nos alcançou, Deus quer usar nós também para alcançar outras vidas também, meu irmão. É isso que Deus quer. Nós estamos aqui para isso. Não estamos aqui só para ter culto, dia de culto, não. É para fazer o ídolo do Senhor, ganhar alma para o Senhor, orar para as pessoas virem aqui, ouvir a palavra. Porque aqui a gente prega a verdade, aqui não tem engano. Aqui não tem campanha. Aqui tem Bíblia. Aqui tem a palavra de Deus. Aqui você se reveste de toda a armadura de Deus. É a palavra de Deus. Nós somos mais que vencedores em Cristo. Não é só em nós, é em Cristo, nós não somos nada. Por isso Pedro escreve em 1 Pedro, capítulo 5, 6, humilhar debaixo da potência da mão de Deus, que é seu tempo, é Ele que exalta. Não é homem nenhum, não. Por isso nós servimos um homem, servimos Cristo. Por isso tem que ganhar alma para o Senhor. Abrir a nossa boca, Senhor, me dá autoridade, Senhor, me dá autoridade para pregar o teu evangelho. Entendeu? O Senhor me incomoda na madrugada para orar, buscar pelas almas. É isso.
Igreja é para isso aí. É ganhar alma. Igreja não é para ficar só sentado no banco, não. É fazer o ID do Senhor. Paulo fala nas cartas dele, ai de mim, se eu não pregar o evangelho de Cristo. Ele sabia que ia cair um juízo em cima dele. Ai de nós se não pregar o evangelho de Cristo também, irmão. O mesmo espírito que estava em Paulo está em nós também. É isso. Nós temos que ganhar alma para o Senhor, o reino dele. Vamos pregar. Ah, não vai aceitar, vamos orar para essa pessoa. Uma hora Deus vai tocar no coração dela, ela vai vir. Abacuque. Eu estava lendo o livro de Abacuque. Eu vou encerrar aqui em Abacuque. Eu estava lendo o livro de Abacuque. Aquele profeta, ele viu as pessoas em idolatria, irmão. Amanhã vai ser a maior idolatria amanhã. Amanhã é o dia do Jorge, irmão. O que a gente vai fazer amanhã? É orar para essas pessoas. Que ele possa ter encontro com Cristo Jesus. É isso que a gente tem que fazer, irmão. Abacuque via as pessoas em declínio. Abacuque foi contemporâneo de Jeremias, Miqueias. Ele via as pessoas em Israel na idolatria. Ele orava e Deus não respondia nada para ele. Mas ele fala em Abacuque, capítulo 3, 2. Ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Aviva, Senhor, tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos edifica. E na ira, lembra a tua misericórdia. Ele fala, ainda que a figueira não floresça. Olha, esse homem passando por crise. Olha a fé desse homem. Passando por dificuldade. Passando até fome esse homem. Necessidade. Todavia me alegrarei do Senhor. Exaltarei o Deus da minha salvação. Ele não retrocedeu. Ele foi avante. Ele foi adiante. Ele usou a fé. Porque ele sabia em qualquer momento Deus podia transformar aquele lugar em bênção. Assim é nós. Amanhã é o dia deles. Mas amanhã é nosso dia também de orar por eles. Que eles venham ao encontro com o Senhor Jesus. É isso que a gente vai fazer. Avivar a obra do Senhor. Como assim foram os nossos irmãos do passado. E Deus, meu irmão, Deus jamais, uma oração sincera, uma oração sem interesse, Ele jamais vai deixar de ouvir e dar resposta. Jamais vai fazer isso. Então, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos edifica. E na sua ira, lembra da sua misericórdia. Edifica é pregar a palavra de Deus. E adiante, essa palavra fala. E de pregar a palavra de Deus. Então, é o nosso dever. É o nosso dever. Lembra no Atalaia? O Atalaia? Ezequiel capítulo 3, 16. E diante. Se vê o ímpio no mau caminho, você não avisar, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o sangue dele requerer da sua mão. Mas tu avisando a ele, ele morrerá na sua maldade, e não requerer o sangue da sua mão. Nós temos como ministro de Cristo, como servo de Deus, como no exército de Deus, não é mais que a nossa obrigação anunciar Cristo Jesus para as pessoas. Não é mais que a nossa obrigação. Não se preocupa se vai aceitar ou não. Prega. E depois ora para essa pessoa. Porque foi para isso, irmão, que Deus tirou nós da mão do diabo. Foi para isso que Deus tirou nós da mão do Satanás. Ainda estava no chaco de lodo, onde Salmo 40 fala. Para quê? Para ficar de oba-oba? Não, para pregar o evangelho, fazer a obra de Cristo. Pregar, ganhar alma para Deus. É isso, para isso aí. O que é chamado de igreja? No grego, é chamado para fora. Para fora para quê? Pregar o evangelho. É isso que a gente tem que fazer. Com amor. Pedir sabedoria a Deus. Senhor, como é que eu vou chegar naquela pessoa? Senhor, como eu vou chegar a ela para falar no teu amor? Humildade, simplicidade. Não falar da seita dela. Fala de Jesus. Eu venho aqui falar de Cristo. Mas pregando João 14,6, João 3,16, entendeu? Mateus 6,33, entendeu? Mateus 6,6. Vai pregando. Chega uma hora, a pessoa vai parar. Nós, como servo de Deus, conhecedor da palavra, nós temos como obrigação botar as pessoas que não conhecem Cristo para pensar. Por isso, nós temos que estar aptos para ensinar. Tem que conhecer a palavra. 2 Timóteo 2,15. Procure se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem que vergonhar, maneja bem a palavra da verdade. E essa palavra? É o verbo em ação. É Cristo a palavra. Ele que é a palavra. Ele que é o verbo em ação.
Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso? João Batista, arrependei vós. Arrependei de quê? Dos pecados. E Cristo veio acompanhando João Batista. Arrependei vós, está chegado o reino de Deus. É isso aí que é evangelho. É isso aí. Eu não vejo nenhuma parte da Bíblia Jesus preocupado com coisa natural, coisa dessa terra. Não, ele vinha, o Filho do Homem veio para fazer a vontade do meu Pai que está no céu. A minha comida é fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Ele veio pregar o evangelho. E não faltou nada para ele, não faltava nada para ninguém, porque quem busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, não falta nada, não falta nada. É a paz que a gente tem que o mundo não tem. A gente tem luta, mas tem paz, a gente tem o Senhor na nossa vida. A gente está doente, mas a gente tem paz. É a graça. Como Deus falou para Paulo, parei, Paulo. A minha graça te basta, Paulo. Só a minha graça te basta, mais nada, Paulo. É só a minha graça. Eu acredito, Paulo ali, ó. Foi o conforto, foi o remédio de Deus para ele. A minha graça te basta. Paulo, chega, a minha graça. Então, a graça de Deus não foi através de dinheiro, não foi através de bens materiais, foi através do sangue de Jesus. O sacrifício do Cordeiro. O sacrifício, o sofrimento de Cristo na nossa vida. Essa é a nossa Páscoa. Foi o sacrifício de Cristo. E se você estudar o sacrifício de Cristo, o sofrimento dele, você vai ver, era chicotada. O chicote tinha osso de carneiro nas pontas, coroa de espinho. Não podemos trocar esse sangue, esse sacrifício, esse amor por nada dessa terra, nada, nada. Buscamos primeiro a Cristo. Ele sabe, ele fala, olha, ainda que a palavra sair da tua boca, o meu Pai sabe o que tu queres, sabe o que tu vai falar. Ele é tudo. Bota isso, não vou botar no meu coração, e eu peço que os irmãos botem no coração. Meu irmão, é Cristo. Já está o fim dos tempos. Vamos se agarrar com Cristo. Como se agarrar com Cristo? Na oração e no estudo da palavra. Oração, estudo da palavra. E o jejum. São 3 coisas. Aí nós vamos ser mais que vencedor. Nós vamos chegar lá e dizer, Senhor, valeu a pena. É isso que a gente tem que fazer. Essa é a mensagem de hoje.